Hello, my students! Eu sou o professor Fábio e na aula de hoje a gente vai trabalhar com modais. Só que assim, essa é uma aula introdutória de modal, não é a aula de modal propriamente dita. Eu tenho aulas de modais gravadas, inclusive vocês podem até acessá-las se vocês quiserem. Mas por que eu estou regravando? Porque eu estou refazendo o modal. Primeiro, para melhorar a qualidade do áudio, porque eu sei que o áudio daquelas aulas está bem ruim. Em segundo lugar, eu dividi um pouco diferente os modais aqui. Porque assim, deixa eu comentar algumas coisas antes de eu falar sobre os verbos modais. Muita gente aprende, por exemplo, can, could, may, might, must, should. Aprende essas palavras, só que aprender modal assim não é legal. Por quê? Os modais eles têm mais de um uso. Por exemplo, can fala de habilidade, a gente vai ver num outro vídeo. Porém, eu também posso usar para permissão, eu posso usar para previsão também. Então, os modais eles têm vários usos e os usos também interferem em quais que vocês podem usar ou não. Então, para esta aula, eu vou explicar o conceito básico de todos os modais e aí, nas aulas seguintes, vocês vão ver cada um desses modais, desses tipos de modais, na verdade, de forma mais detalhada e mais específica. Então, bora lá e vamos dar uma estudadinha aqui no modal mais básico. Então vamos lá. O que são os modal verbs, né? Isso eu já tenho que avisar para vocês que não é uma coisa muito fácil, pelo seguinte. Em português, nós temos uma função dentro da nossa linguagem chamada de modalização. Por exemplo, quando eu digo em português assim, esta prova pode ser difícil. É um exemplo. Então eu estou estabelecendo uma relação de possibilidade. Porém, pode ser não é um modal para o português. A gente não modaliza o verbo. O próprio verbo poder já me dá essa característica. Então, no português, eu modalizo o discurso com poder, com o ter. Normalmente, com locução verbal, nós usamos isso. Em inglês, nós temos uma estrutura um pouquinho diferente, que é a estrutura dos modal verbs. Então, vamos ver aqui essas duas frases. The exam may be difficult. Ou seja, essa prova, este exame, pode ser difícil. Então, este may, ele está me indicando o quê? Que tem uma possibilidade, quer dizer, não é certeza que ele vai ser difícil, é uma previsão. Eu estou prevendo que haverá uma dificuldade. Eu posso dizer em português, essa prova pode ser difícil. Não necessariamente isso vai ser uma previsão. O futuro, normalmente, nós trabalhamos com o será difícil ou talvez, alguma coisa do tipo. You should be studying harder. Você deveria estar estudando mais, ou pegar mais pesado nos estudos. Então, isso é um conselho que eu estou te dando. E esse conselho é baseado naquilo que eu acho que é melhor para você. Em português, eu vou utilizar o futuro do pretérito para isso. Você deveria estar estudando mais. Porém, o que é equivalente no futuro do pretérito no inglês é o would. E would é usado por uma coisa que ela é uma hipótese, a gente chama de futuro hipotético ou futuro do passado, que em português vira pretérito, futuro do pretérito. Eu vou explicar isso em outras aulas, essas nuances. Mas note que os verbos be, no caso be studying, que seria um present continuous ou um past continuous, dependendo do contexto que vocês enxergarem, e o be difficult, que é o verbo to be, estou dizendo, a prova pode ser difícil e não ela é difícil. Você deveria estar estudando mais, então não você está estudando mais. Ou seja, não são certezas, não são afirmações categóricas. Então, isso nós chamamos de modal. Agora vamos ver se eu tirar o modal verb. The exam is difficult. You are studying harder. Então, a prova, o exame é difícil. Você está estudando muito. Veja que eu tirei, no caso do primeiro, a possibilidade. Eu estou afirmando que ele é difícil. Ponto. Eu não tenho contestação aqui. E você está estudando muito. Quer dizer, é uma coisa que você faz neste momento
ou que você continua fazendo, você não parou de estudar. Então, eu tirei aqui a ideia de conselho e a ideia de possibilidade, ou previsão. Então, é para isso que serve o modal verb em inglês. Então, a grosso modo, o modal verb, a gente tem a seguinte situação. No caso que nós temos aqui, eu estou falando de certeza e não de possibilidade ou de conselho. Então, é nisso que nós chegamos na ideia de modal verb. Modal verb, gente, é verbo auxiliar. E ele sozinho não tem significado. É a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça. Nenhum modal verb tem significado sozinho. Ah, mas eu de posso falar I will, I can. Pode. Mas você tem que ter uma ideia implícita nisso. Tem algum contexto que te permita utilizar essa forma sem colocar um verbo na frente. Se você não tiver nada disso, você obrigatoriamente vai colocar um verbo na frente. Por isso que se chama verbo auxiliar. Nós usamos, em geral, os modals com essas 4 categorias. A gente vai aprender cada uma delas em aulas separadas. Possibilidade, ou seja, se algo é possível ou não de acontecer. E possibilidade eu estou trabalhando com futuro. Vocês conhecem muito o will para futuro, mas não é só o will que eu posso usar. Eu já expliquei para vocês que can pode ser usado. Por exemplo, vamos voltar ali na frase anterior. The exam can be difficult. Aliás, may be difficult, sorry. A prova pode ser difícil. É diferente eu dizer em inglês, the exam will be difficult. Embora ambos sejam previsões. Em inglês existe uma coisa da força dessa previsão que os modais dão. Isso eu vou explicar melhor em aulas futuras. Mas é para vocês verem que é mais fácil vocês aprenderem para que eu uso o modal e não os modais em si. Porque esses modais mudam de significado. E aí vai uma observação minha também com relação a isso. Uma coisa que muita gente faz quando está aprendendo inglês, e eu já vejo muito professor ensinando também, eu vejo também muito livro didático cometer esse erro por exemplo, the exam may be difficult. A pessoa já aprende que may equivale ao pode. E não é assim. A gente fala pode ser porque é uma forma mais curta para a gente lembrar disso. Mas não necessariamente. Lembrando que poder, em português, pode ser tanto poder de possibilidade quanto poder de permissão. You may enter here, por exemplo. Você pode entrar aqui, porque eu estou te permitindo entrar. Inclusive, tem até... Isso a gente vai estudar quando começarmos a ver os outros modais. Tem, por exemplo, em inglês, a seguinte situação. Tem um diálogo no professor entre os alunos lá e um aluno pergunta assim. Eu vi isso inclusive num exemplo que eu estava lendo nos materiais que eu estava estudando para propor essa aula. May I go outside? A pergunta é, eu posso sair? Aí o professor responde, you can, but you may not. Isso é muito significativo, quer dizer, você pode porque você tem a capacidade de sair, você não tem nenhum problema. Mas não tem a permissão para isso. Então, essas coisas, para a gente falante do português, são um pouco esquisitas. Porque a gente, se for pegar may, can, tudo como pode, a gente repete muita estrutura. Então, é interessante que vocês entendam para que se usa os modais nessas situações. E não ficar traduzindo com pode, com deve, porque funciona, mas não explica todos os usos de modal, principalmente can, could, may e o would em alguns casos também. Então vamos tomar um pouquinho de cuidado com isso. Aí vamos voltar aqui então. Esses são os 4 grandes grupos dos modais. Sempre que você tiver com dúvidas sobre modal verb, eu particularmente aconselho que vocês voltem nesse vídeo. Esse vídeo é super importante para que vocês recuperem alguns conceitos, porque eu não vou retomar o que já foi colocado aqui. Então vamos lá. Quais são as regrinhas dos modal verbs que vocês precisam saber? Coisa que vocês precisam levar em consideração quando estão estudando modal verb. A primeira coisa, os modal verbs não possuem tempo verbal, eles não têm verbal tense. Mesmo tendo o could eventualmente sendo usado com o passado
e o will, que é usado para perguntar futuro, eles não são verbal tenses. E isso que é muito interessante, porque vamos pensar no seguinte. Se eu pego um verbo com o verbo to have, que também é um verbo auxiliar, eu tenho o have e eu tenho o had. Eu tenho o presente e eu tenho o passado. Se eu pego um verbo to be, a mesma coisa. Eu tenho o an, is e are no presente, were e was no passado. Então esses verbos têm formas passadas, formas do presente. Do, mesma coisa. Do vira did no passado. Então do presente, did no passado. E does na terceira pessoa do singular. E você não tem nada disso. Por eles não possuírem verbal tense, eles não se alteram nada. Você não coloca S, ES, ED, você não coloca nada disso. Porque os modal verbs não são usados para marcar tempo. Quer dizer, tem modal verb que é usado para criar um verbal tense, um verbal tempo composto. No caso, o will, ele é usado para isso, e o would também. São usados para criar verbal tenses específicos. Mas eles não têm, eles não podem ser mudados de tempo. Todo e qualquer verbo não modal, ele pode ser colocado no passado, por exemplo. Ele pode ser colocado no perfeito, com have ou had. Inclusive os modais, a gente não vai abordar isso nas aulas futuras. Mas eles também possuem formas perfeitas. Por exemplo, would have done, will have done, can be done. E isso aqui são formas perfeitas. Eu posso colocar no contínuo também. Will be doing, can be doing, should be doing. Eu posso fazer tudo isso daí. Então isso quer dizer o quê? O verbal tense ele é mais determinado pelo verbo que vem na frente do que pelo modal. Eu não vou complicar o meio de campo aqui para vocês, explicar, por exemplo, o que seria o modal perfeito, o futuro contínuo, essas coisas a gente não vai entrar. Porque assim, se você domina modal e você sabe os verbal tenses, se você juntar os dois você não vai ter grandes problemas. E também porque são estruturas que a gente não tem equivalentes em português na maior parte das vezes. O gerundismo, por exemplo, ele surge de uma tradução errada que se faz de um modal mais um verbal tense. Então já fiquem cientes disso. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é achar que o will e could, e em alguns casos até would também, são formas de tempo verbal. A pessoa acha que could é o passado de can, will é o futuro e would é o passado de will. Isso vai ser verdade em apenas algumas situações. Por isso que modal é interessante de estudar o uso situacional dele do que a palavra em si. Porque ele pode mudar. Por exemplo, could não pode ser usado para permissão. A gente utiliza normalmente can. Porém, perguntas com could são perguntas mais educadas. Por exemplo, could I enter here? Eu poderia entrar aqui? Isso você pode fazer, porque é uma pergunta mais educada. Não é uma pergunta no passado, nem nada disso. Então, esqueçam passado para verbal tense. Lembre-se que passado vai ser em determinadas circunstâncias. Então, esse é um erro que muita gente comete, principalmente quando entra no could e quando entra no will. E algumas pessoas também com might, que acham que might é passado de may. Não é. Às vezes eu preciso situar temporalmente o meu modal. Por exemplo, a gente vai aprender uma das aulas sobre capacidades, sobre habilidades. Então, às vezes eu não tenho essa habilidade agora porque eu estou treinando para tê-la. Essa habilidade, essa capacidade. Então, eu tenho que jogar no futuro. Para isso, eu tenho um phrasal verb equivalente. Ou, melhor dizendo, não só phrasal verb, a gente chama de modal phrasal. Phrasal modal verb, é um frasal que substitui um verbo modal. Todo modal verb tem um phrasal verb equivalente, sem exceção. Todos eles têm. May tem, must tem, e eles são usados de acordo com determinadas situações. Eu vou colocar uma tabela aqui para vocês, que eu aconselho, para quem tiver dificuldade de lembrar, pausar o vídeo e anotar. Então vamos usar essa tabelinha aqui. Aliás, vamos primeiro ver o exemplo.
I can speak French fluently. Então, eu sei falar francês fluentemente. I will be able to speak French in a few months. Eu serei capaz, eu vou saber falar francês em alguns meses. Quer dizer, eu não tenho essa capacidade agora, mas eu vou ter no futuro. Então, a gente pode trabalhar isso aqui sem nenhum grande problema. E aí, quando a gente fala do modal verb, tem um phrasal verb equivalente, a gente pode usar ele no lugar do phrasal verb. Pode. Não é tão comum, principalmente quando eu tenho esse phrasal verb no present simple. Não é tão comum. É comum você usar para outros tempos verbais. Principalmente para passado e para futuro. Porque normalmente como o phrasal verb ele trata de informações que muitas vezes são informações presentes, então convém utilizar o phrasal verb adequado nas situações. Então vamos ver. Can e could, quando expressam habilidade, pode ser substituído por be able to, que tem muito significado. Não tem o mesmo impacto. Normalmente usar o be able to não vai significar a mesma coisa que você utilizar o can ou could. Will, shall, can e may, quando se referem a possibilidades, no caso para previsões, é o be going to. Embora o be going to ele é usado em outros contextos para indicar futuro, mas você pode utilizar no lugar do will, ele é equivalente. Be about to. Be about to, ele seria alguma coisa dizer assim em português, estou perto de fazer algo, uma coisa assim. Ou o be to, que é estar a fazer alguma coisa. Você pode substituir por qualquer um deles que o sentido geral continua o mesmo. O geral, não o mais específico. Lembrando que cada um desses phrasal verbs, quando você substitui, você troca algumas ideias mais específicas, mas o conceito geral do que se expressam continua o mesmo. Must, quando vai ser utilizado para falar de obrigação, é o have to. Have got to. Have got to, inclusive, você tem que fazer isso agora. E o need to, que você precisa fazer. O should é o be supposed to, quer dizer, alguma coisa que eu acho, eu tenho a impressão que você deveria estar fazendo, eu suponho que deveria ser feito. Would, quando falar de hábitos no passado, por isso que eu falo que o would, a gente tem que tomar cuidado para não achar que ele é tudo o futuro do pretérito do português, porque ele pode ser usado para falar de coisas que eu fazia no passado e não faço mais. Aí eu posso usar no lugar do used to. May, might, can e could, quando se referem à permissão, percebam que o can aparece tanto de incapacidade, quanto de previsão para o futuro, quanto para permissão. Então eu tenho o be allowed to, o be permitted to. Eu posso substituir por qualquer um deles? Pode. Eles têm pequenas mudanças de sentido. Quando acontecer isso daí, eu vou explicar melhor para vocês. Mas eles têm sim. E aí, outra regrinha. Então vamos ver aqui. You should visit the doctor. Você deveria visitar o médico. Que eu posso colocar You are supposed to visit the doctor. Você deveria. Na verdade, não tentem traduzir o be supposed to para algo parecido com o português. Nós não temos. Seria o seguinte: você supostamente deveria visitar o médico. Alguma coisa assim. Mary will visit her parents tomorrow. Então, Mary visitará seus pais amanhã. Ou Mary is about to visit her parents tomorrow. Seria assim, Mary está quase indo visitar os seus pais amanhã. Quando eu trabalho com previsão, não necessariamente quer dizer que isso vai acontecer. Inclusive, o be about to, ele tem algumas particularidades aqui que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Quando chegarmos nesse modal, eu vou explicar melhor o be about to, como que a gente utiliza. Todo o verbo modal forma negativa com not na frente dele. Todos eles, sem nenhuma exceção. E o legal deles formarem negativa assim é que você não precisa quebrar muito a cabeça
sobre como você vai usar essas formas negativas. E aí vamos a alguns exemplos pegados das frases anteriores que nós já vimos. I cannot speak French. Eu não sei falar francês. You should not visit the doctor. Você não deveria ir ao médico. Mary will not visit her parents tomorrow. Mary não irá visitar seus pais, os pais dela, amanhã. E para quem pergunta, às vezes a gente pode ter formas curtas. Cannot vira can't, should not vira shouldn't e will not vira won't, aliás. Tem alguns que não vão ter short form, por exemplo, may não vai ter, might não vai ter, mas todos os outros têm. Must tem, mustn't, no caso. Should, shouldn't. Não se preocupem muito com o significado desses modals, eu vou explicá-los em aulas futuras. Can vira cannot e assim por diante. E a última coisa que a gente precisa colocar, se modal é um verbo auxiliar, quando você faz pergunta com ele, você tem que colocar ele antes do sujeito. Isso também é obrigatório, ele tem que estar juntinho do sujeito, usando as mesmas regras, os complementos, essas coisas que vão se referir ao sujeito ou aos complementos, não vão aparecer antes da pergunta do modal verb. Normalmente não vão aparecer. E aí vamos a algumas perguntas. Mary visits her parents tomorrow. Então, Mary visitará seus pais amanhã. May the exam be difficult. A prova vai ser difícil? Tem alguma possibilidade de ser difícil? Should you be studying harder? Você tem estudado, você vem estudando. Você deveria estar estudando mais. Na verdade, sim, a pergunta é: você deveria estar estudando tanto? É uma pergunta que a gente faz no início. Você deveria realmente estar fazendo tudo isso? E isso é tudo por hoje, turma. E aproveitando o gancho, então, antes da gente finalizar a aula, eu acho que é importante vocês reverem esse vídeo algumas vezes, porque tudo que for falar de modal, usa ele como referência. Então, todo vídeo eu vou fazer uma referência dizendo, gente, assista um vídeo sobre introdução aos verbos modais. Tem conceitos ali que eu não vou explicar de novo. Então é basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham apreciado o vídeo e nos vemos na próxima aula.